Pessoal, então a Nissan do Brasil lança em julho de 2016 o Nissan Kicks, um SUV compacto da categoria do Honda HR-V, que tem preço inicial na versão topo de linha, inicialmente a única que será vendida, de R$ 89.990. Ele já vem muito completo, tem três opcionais basicamente: pintura metálica a R$ 1.500, bancos de couro a R$ 500 e uma parte do teto pintada na cor laranja, que é R$ 2.500. Então é um carro completamente novo, o desenho dele foi criado nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro e traz essa grade dianteira aí que é chamada V-Motion, que é uma característica do design de todos os carros da Nissan e acabou sendo colocado também no Nissan Kicks, né? Ele é um carro muito feito com base ou nas medidas do Honda HR-V, né? A gente vai ver mais para frente, ele tem um comprimento de 4,29 metros de comprimento, que é exatamente o mesmo do HR-V, né? Então é um carro projetado para agradar principalmente compradores urbanos. Então foram feitas diversas clínicas, né? E mostraram que as pessoas querem um carro com posição de dirigir elevada, esses paralamas abaulados. Ele conta com esses protetores pretos que se interligam, tanto os dianteiros quanto os traseiros, através de uma espécie de estribo central. As rodas são de 17 polegadas montadas em pneus 205/55. Então vocês podem ver que essa soleira também em plástico preto escuro, que dá um aspecto aí bastante aventureiro, né? Ele vem com um teto com rack, sendo que há o opcional com uma parte do teto sendo pintada na cor laranja, né? Uma coisa que achei até o preço um pouco elevado, R$ 2.500, talvez não seja muito pedido pelos consumidores. A estética está agradando bastante. Ele foi mostrado primeiramente como modelo conceitual em 2014 e realmente o modelo de produção, que é esse aí, ele não muda muito, né? Apesar de ter ficado um pouco mais sóbrio. As lanternas traseiras são em formato tridimensional, que invadem as laterais e uma parte também da tampa do paralama, da tampa do porta-malas. Ele vem de série com sensores de estacionamento, então é um recuo, o carro realmente, porque inicialmente ele está sendo vendido só na versão topo de linha, que é a SL, né? Então ele realmente já vem muito bem equipado, né? E com esse estilo aí, com formas muito recortadas, que também foi uma característica desejada pelos consumidores e foi detectada pela Nissan nas clínicas, né? E aí uma característica da traseira que é o chamado teto flutuante, né? Esse teto flutuante, na realidade, é o fato de você ter essa parte da coluna C que acaba com esse elemento preto que acaba escondendo ela, né? Fazendo com que você tenha um teto que parece que ele não tem ligação com a carroceria, dando essa impressão de ser um teto flutuante. Uma coisa interessante é o seguinte: ele tem uma altura em relação ao solo de 20 centímetros, é uma altura bem elevada, que foi criado exatamente para permitir que você possa circular em cidades em frente valetas, lombadas, os pisos de baixa qualidade, sem ter que se preocupar com isso, né? Agora, olha, ele é realmente muito competitivo. No preço dele já vem com 6 airbags, ar-condicionado digital, bancos revestidos em couro, ele tem sensor de presença, então você entra no carro através de uma chave presencial e liga o motor através de um botão. É um item que não está nem oferecido nem no Honda HR-V topo de linha, né? A Nissan já está vendendo esse carro desde o começo de junho e já emplacou cerca de 1.800 unidades na pré-venda, né? Ela está pretendendo vender em torno de 3.000 unidades por mês e é uma meta até que não é muito ambiciosa se a gente levar em consideração que o Honda HR-V vende mais de 5.000 unidades por mês e o Kicks está chegando com um preço realmente R$ 10.000 mais barato do que o Honda HR-V. A única coisa que está faltando nele em termos de itens de série, que a gente pode dizer, é a falta do piloto automático, né? Ele tem ele tem um tanque de combustível também um pouquinho reduzido, de 41 litros, mas ele tem revisões já pré-definidas até 60.000 quilômetros. Você vai gastar em torno de R$ 3.000, é mais ou menos R$ 1.000 a menos
do que o que se gasta com o Honda HR-V. Então até nessa questão do pós-venda, a Nissan focou muito no Honda HR-V, né? Importante dizer que a Nissan, apesar de ela não ter uma tradição de SUV no Brasil, ela é uma das pioneiras na criação de SUVs. Inclusive ela tem o Nissan Qashqai, que é um dos modelos mais vendidos dessa categoria na Europa. Então, e esse carro na realidade foi feito com base nessa experiência, né? Ele tem um coeficiente de penetração aerodinâmico de 0,34, que permite que ele consiga vencer as resistências do vento e melhorar o consumo. O motor dele também é uma coisa que está sendo criticada, é um motor 1.6 com 114 cavalos e 115,5 kgfm de torque, sempre associado com uma transmissão automática CVT, um torque máximo de 15,5 kgfm com etanol a 4.000 RPM, que segundo a Nissan permite que ele acelere de 0 a 100 em 12 segundos e atinja uma velocidade máxima de 175 km por hora. Importante dizer o seguinte, ele está bem econômico, ele é mais econômico que o HR-V, né? A gente está colocando os dados de consumo aí, né? Agora o interior ele traz um novo conceito chamado de Gliding Wing, né? O painel central nesse linguagem de design que foi chamada de Gliding Wing, né, que é uma asa aberta. É um design mais minimalista, né? Ele traz também uma novidade que é o volante com comandos multifuncionais e a parte inferior reta, que achatada, né, fundo achatado que é chamado, dando um aspecto bastante esportivo para o carro, né? Nessa versão ela já vem de série com esse sistema multimídia de 7 polegadas. Os bancos são revestidos em couro, mas esse couro aí marrom ele custa R$500 a mais. Há a opção também de você poder colocar couro bege. Essa parte central do painel é de plástico, mas da mesma forma que o HR-V ele tem uma parte revestida em couro para dar um aspecto mais sofisticado, né? E aí a gente está vendo a transmissão automática CVT, ela tem modo Sport, né? Que faz com que o carro ganhe agilidade e simule algumas trocas de marchas. Ele tem tomada de 12 volts, conexão USB e auxiliar. O volante tem uma série de comandos multifuncionais, ele permite que você possa controlar todo o computador de bordo e o comando digital, né? Vocês podem ver que o painel tem uma parte analógica à direita e uma parte digital à esquerda. E uma tela central de TFT também digital, que tem uma série de informações. Então você tem sistema de informações tanto do computador de bordo quanto de informações dinâmicas, né? Então aí a gente está mostrando o funcionamento do sistema multimídia, né? Então é um sistema multimídia com tela sensível ao toque que já vem de série com um sistema de navegação por GPS, né? Então você escolhe, né, a cidade, ele vai tem essa função aí que ele já vai colocando algumas letras, né, que em algumas situações esse negócio não funciona muito bem, né? Porém você escolhe a localidade São Paulo, depois você escolhe a rua e escolhe o número, né? E ele vai traçar a rota com base em algumas características, né? Então aí está colocando o número da rua no qual você está querendo chegar. Então ele está calculando o percurso mais rápido aí. É uma funcionalidade normal de todos os sistemas de navegação, porém existem algumas possibilidades de configuração, né? Você pode fazer com que ele evite estrada de terra e permite também conexão tanto com o Google quanto com o Facebook, só que isso aí só funciona parado. Então é um sistema multimídia realmente bem interessante do Nissan Kicks, vem de série nessa versão. Permite também, através do seu telefone, uma conexão Bluetooth, né? Então você faz a conexão do seu telefone com o sistema multimídia, aí você pode fazer as ligações, atender as ligações e fazer ligações também através do sistema de som do carro. Então você não precisa ficar com o telefone pendurado evitando multas, né? Ar-condicionado digital, e a gente viu lá também que tem streaming de áudio. Então o ar-condicionado digital você simplesmente seleciona a temperatura que você quer, né? E o sistema vai manter essa temperatura, ele vai fazer um monitoramento da temperatura interna da cabine e vai manter essa temperatura para você automaticamente. Você não precisa ficar controlando o nível de refrigeração nem o nível de velocidade do ventilador. E aí
vamos mostrar como é que funciona aí o sistema, o painel, né, que é um painel digital realmente bastante sofisticado, aliás, bem mais sofisticado do que o próprio painel do Honda HR-V, que, né, é um carro, se a gente for levar em consideração o HR-V, que é possível competir com o Nissan Kicks em termos de equipamentos, é o Honda HR-V topo de linha lá, que é o EXL, né, que custa 100 mil reais, né? Então a gente está R$ 99.200, esse carro aí está R$ 89 mil reais. Então, quer dizer, o preço inicial de lançamento dele realmente está muito bom, apesar do motor não ser tão sofisticado, né? O motor 1.6 contra um motor 1.8 do HR-V. Porém, em termos de desempenho, o que acontece? O Nissan Kicks ele é em torno de 140 kg mais leve, né? Então ele acaba contrabalanceando um pouco isso. Os testes que foram feitos mostraram que em termos de desempenho ele é bastante equivalente, né? Agora, o sistema multimídia, um aspecto interessante é também que o painel, aquela parte digital do painel, ela também traz indicações de setas, né, de direção, né, quando você está com o sistema GPS ligado. Então, um painel com um visual realmente bem interessante. Ele vem de série com 6 airbags, né. A gente pensar que o Honda HR-V versão de acesso tem 4 airbags, e o Honda HR-V que tem o mesmo preço que é o Nissan Kicks, né, que seria o EX, ele só tem 2 airbags. Então a gente pode ver que realmente em termos de equipamento a Nissan está jogando pesado, e parece que não dá para saber se esse nível de preço vai se manter ao longo do tempo, né? Mas parece que o preço inicial está vindo muito competitivo mesmo, né? Os bancos também, eles vêm totalmente revestidos em couro de série, só que, como a gente já falou, nessa cor marrom ou bege você vai precisar gastar R$500 a mais. Tá vendo? Os airbags laterais e há airbags de cortina também. Esses bancos têm uma tecnologia chamada Zero Gravity, né, que, segundo a Nissan, foi desenvolvida em parceria com a NASA, né? Ele é baseado em estudos que querem reduzir a fadiga do corpo humano em longos percursos. Então ele usa um formato articulado com apoio contínuo do tórax e da pelvis para a distribuição de deformação e fazer com que a sua postura fique a melhor possível, reduzindo o seu estresse, né? Então é uma tecnologia aí que realmente a Nissan vem usando nos seus bancos, a tecnologia Zero Gravity, e faz com que permite que você possa andar com o carro por longos percursos sem sentir cansaço, né? Então o carro vem também com o espaço traseiro, é uma das características que está sendo advogada pela Nissan como o campeão no segmento. Então, apesar dele ter a mesma dimensão externa do HR-V, segundo a Nissan ele tem mais espaço interno. Importante considerar que ele tem um tanque de gasolina de apenas 41 litros, né? O fato dele ser mais econômico que o Honda HR-V acaba contrabalanceando um pouco esse aspecto na questão de autonomia, né? Porque ele pode ter um tanque menor, porém ele é um pouco mais econômico, então ele consegue uma autonomia similar, ou um pouco menos, mas acaba contrabalanceando com o fato dele ser mais econômico mesmo, né? Então aí a gente está vendo realmente o interior com um acabamento muito bem resolvido, um acabamento de boa qualidade, feito realmente para impressionar, principalmente nessas versões com interior marrom ou interior bege, né? Um painel com um desenho realmente minimalista, elegante, muito agradável, volante totalmente revestido em couro. Então realmente a relação custo-benefício dele, apesar de se levar em consideração que ele está adotando um motor 1.6 com 114 cavalos, que a princípio pode ser considerado um motor um tanto quanto insuficiente para o nível de preço, né? Um carro de 90 mil reais, porém a transmissão CVT é bastante eficiente e acaba dando números de desempenho muito bons, 0 a 100 em torno de 12 segundos, não é nenhum as de performance, mas é interessante. O porta-malas dele tem 432 litros, é 1 litro a mais do que o do Honda HR-V, e permite a abertura do porta-malas em 60/40, né? Permitindo que você possa carregar até mesmo uma bicicleta. Tem um aspecto interessante que a cobertura da tampa do porta-malas ela pode ser alocada dentro do próprio porta-malas sem ocupar espaço. Então, uma solução de engenharia realmente bastante interessante que a Nissan adotou no seu novo SUV compacto, que realmente chega para competir muito bem, não só com o Honda HR-V. A gente está falando do Honda HR-V, né? Porque hoje o Honda HR-V é o principal modelo
é o mais vendido, é o driver de mercado, né? Mas tem outros, né? O Jeep Renegade também, que vende na faixa de 3 mil unidades por mês, tem alguns problemas com o motor, um pouco insuficiente, o motor 1.8, né? Mas o Renegade tem algumas vantagens também em relação ao custo-benefício. A gente já até fez um teste aí com o Renegade Longitude, que também custa aí mais ou menos na faixa de 90 mil reais. Porém, se a gente for considerar o Kicks, ele realmente é bem superior ao HRV, ao Renegade em vários aspectos. O porta-malas, por exemplo, do Jeep Renegade é em torno de 250 litros, esse aí tem 432 litros, quer dizer, é um porta-malas realmente muito bom, né? Então, se você estiver levando em consideração o Jeep Renegade Flex, o Nissan Kicks mostra-se uma opção bastante mais interessante, porque mais ou menos o mesmo preço da versão Longitude Flex, os dois com tração 4x2, em termos de desempenho o Kicks é até melhor, apesar de ter um motor 1.6, né? O Kicks tem um motor 1.6 com 114 cavalos e o Jeep Renegade tem um motor 1.8 com 139 cavalos, porém ele é quase 400 quilos mais leve do que o Jeep Renegade. Então, assim, o que acontece? Ele faz de 0 a 100 em 12 segundos com etanol, o Jeep Renegade faz em 15,6, né? Uma coisa interessante, o Kicks, ele tem um raio de giro de 10,2 metros e tem direção com assistência elétrica, e ele tem uma câmera de 360 graus, ele tem basicamente 4 câmeras colocadas nos cantos do carro. Então, esses recursos fazem com que realmente ele seja muito fácil de ser manobrado em cidade, né? E ele também é interessante que ele tem uma série de recursos de condução, né? Ele tem um chassi que se beneficia de controle dinâmico de chassi e controle automático de movimentação em curvas. Então, uma série de recursos que, além do controle de estabilidade e de controle de tração, são recursos que estão sendo colocados aí, realmente são novidades dentro dessa linha de crossovers. Até então, a gente não via esse tipo de recurso adotado em modelos dessa categoria. Bom, então o que acontece? Vamos detalhar um pouco desses novos sistemas de controle de chassi, né? Que é o controle dinâmico de chassi que a Nissan está falando que colocou nesse carro. Então, o controle dinâmico, ele tem o controle dinâmico de chassi, que é o Chassis Control. Ele tem o controle dinâmico em curvas, que é o Active Trace Control. E tem o estabilizador ativo de carroceria chamado Active Ride Control. E além disso tem o controle dinâmico de freio motor, que é chamado Active Engine Brake, né? Então o que acontece? O estabilizador ativo de carroceria do Nissan Kicks, o que ele faz? Ele tem alguns sensores de aceleração que ele detecta o movimento da carroceria, né? Então, com isso, ele acaba ele atua tanto no freio motor, né, que é aquela situação que você usa o motor como freio, você não pisa no freio, mas você usa a força do motor como freio, né? Então é o chamado freio motor, e usa também os sistemas de freio. Aliás, para falar em sistema de freio, ele vem com uma outra crítica aí que pode ser feita em relação ao Nissan Kicks, é o fato de só ter tambor na traseira. Ele não tem freios a disco nas 4 rodas, mas é um parênteses aí, né? Então, o que acontece? Ele atua no sistema de freio para estabilizar o movimento da carroceria, né? Então, é um estabilizador ativo de carroceria que faz com que diminua a rolagem da carroceria e melhore tanto o conforto dos passageiros, né, que acaba tendo uma menor oscilação de carroceria, quanto uma menor rolagem de carroceria e melhorando a estabilidade do carro. Então ele atua de forma cooperativa também com o controle de estabilidade. O controle de estabilidade atua em outros recursos do carro, em outras situações, mas esse estabilizador ativo de carroceria também é um recurso bastante interessante, que é novidade, realmente é novidade nessa linha no Brasil. Até no Brasil é uma novidade dentro da linha Nissan, e é o primeiro carro que a gente vê sendo equipado com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de recurso de sistema de segurança ativo. Aí ele tem também o chamado controle dinâmico de curvas. Então é importante considerar, ele tem o controle de estabilidade e o controle de tração, que são os sistemas ativos convencionais, já
né, de certa forma já existem outros modelos, o próprio HR-V tem controle de estabilidade, controle de tração, e o Jeep Renegade também, o próprio Ford EcoSport, né? Porém, ele traz esses outros recursos, né? Então a gente falou do estabilizador ativo de carroceria, agora vamos falar do controle dinâmico de curva, que na realidade ele controla o movimento da carroceria para entregar maior conforto e segurança em curvas e em trocas de faixa, né? Então, como é que ele faz isso? Ele tem um sensor de aceleração, na realidade é um giroscópio, né? Como tem nos telefones celulares, né? Então ele tem um sensor de aceleração que identifica o movimento da carroceria, e com base nisso, nessas informações, o computador de bordo do Nissan Kicks acaba atuando, né? Ele acaba atuando tanto no freio motor, também no sistema de freios, para reduzir o substerço, né? Então ajudando a manter o carro na sua trajetória ideal. Então também é um recurso que acaba funcionando de forma cooperativa com o controle de tração, com o controle de estabilidade, né? Então aí é mais para um sistema mais proativo, né? O controle de estabilidade ele já é reativo, né? Porque é uma situação em que você já está com o carro perdendo a sua trajetória original, e o controle de estabilidade, controle eletrônico de estabilidade entra. Aí não, aí ele é uma função um pouco mais proativa, né? É interessante essas evoluções que estão sendo mostradas na imagem, que mostram, né, como ele é um SUV criado realmente para ser utilizado em situações urbanas, e nessas situações aí que a gente está acostumado a ter no Brasil, né, com essas lombadas, vias muito esburacadas, valetas, a hora que você entra no seu prédio. Então realmente o fato dele ter esses 20 centímetros de distância livre do solo, e também uma questão muito importante é em relação aos balanços, né? Ele tem 450 milímetros, são balanços relativamente curtos, né? O balanço é a carroceria que fica à frente das rodas dianteiras, e também o balanço traseiro seria a parte da carroceria que fica atrás das rodas traseiras. Então a gente pode ver que ele tem esses balanços relativamente curtos que fazem com que você possa encarar, por exemplo, lombadas, valetas, essas entradas em edifícios, sem que você acabe ralando à frente. Então, aliás, essa é uma das principais características, né, o fato dele ter uma posição elevada. Aliás, com relação à posição de dirigir também, é uma coisa que se fala, que ele tem quando você anda no Nissan Kicks, você tem uma posição de dirigir um pouco mais elevada do que a do HR-V, que é um carro um pouco mais, ele é SUV também, porém tem uma característica um pouco mais voltada para hatch, né? E o Kicks não, o Kicks já foi projetado para ter essa característica de um SUV mesmo, né? De ter uma posição de dirigir mais elevada, apesar de em termos assim dimensionais, a gente já ter falado, né? Ele tem 4,29 metros de comprimento, que é exatamente o mesmo comprimento do HR-V, tem uma distância de trecho de 2,61 metros, também que é exatamente a mesma do Honda HR-V, e tem uma altura da carroceria de 1,59 metros, também que é a mesma do HR-V. A única diferença em termos de largura, ele tem 1,76 metros de largura, o Honda HR-V tem 1,77. Então, assim, como a gente pode ver, ele efetivamente ele tem dimensões muito parecidas com a do Honda HR-V, porém ele tem mais espaço interno e tem uma posição de dirigir um pouco mais elevada, né? E aí, agora vamos só complementando ainda nos sistemas ativos de segurança, vamos falar do controle dinâmico de freio motor, né? Então, o controle dinâmico de freio motor, ele recebe um sinal também do sensor de aceleração e da posição do volante, né? Então, o que ele faz? Aí ele atua também, novamente, no freio motor, para aumentar a segurança e o conforto em curvas e descidas de serra, né? Então, quando você estiver andando com esse carro, principalmente em descidas de serra, em curvas, vai perceber que a carroceria rola menos e ela tem menor oscilação. Por quê? Há todos esses sistemas, né, de controle dinâmico da carroceria, controle dinâmico de curvas e tal, que atuam conjuntamente com esses outros sistemas para fazer com que ele se torne mais confortável, né? Isso aí é uma questão importante, porque quando a gente está tratando de SUV, esses carros
SUVs, né? E são carros com altura em relação ao solo elevada, né? Então isso aí é uma característica que o consumidor quer. O consumidor brasileiro, ele quer um carro alto, né? As pessoas gostam de sentar em posição elevada de dirigir, parece que você tem aí maior controle da situação, né? Então é um desejo. Porém, o que acontece? Você conciliar, né, o desejo do consumidor de ter uma posição de dirigir mais elevada acaba tendo prejuízos em termos de comportamento dinâmico, porque você acaba tendo um carro com um centro de gravidade um pouco mais elevada, né? Então esse centro de gravidade mais elevado, ele prejudica a estabilidade do carro, né? Então se você pegar assim, um SUV, comparar com um hatch, então você pegar, por exemplo, o Nissan Kicks, comparar com o Golf. O Golf é um carro praticamente o mesmo comprimento, 4.29, porém o Golf é mais baixo, né? Então o que acontece? Se você colocar os dois em curvas de serra, o Golf vai ter uma estabilidade muito superior, porque ele tem o centro de gravidade mais baixo. É um carro feito para ter realmente um melhor comportamento dinâmico, né? Um carro feito para andar na Europa. Agora, as pessoas não estão muito aí com isso. O que as pessoas hoje, né, a julgar pelo mercado, por exemplo, quando você vende 500 Focus, né, ou Golf, você vende 5.000 HRV, tá claro que o consumidor brasileiro não está muito preocupado com excelência em termos de comportamento dinâmico, mas está muito preocupado com um carro que seja prático no uso, no tipo de via que tem no Brasil, né, que são essas vias esburacadas, muita valeta, muita lombada, que também é uma característica nacional, e esses carros aí acabam tendo essas características. Mas como a gente vem falando, tá vendo? Aí vai passar numa valeta, né? Então esse carro aí realmente ele é muito bem adequado, né? Tanto ele quanto o HRV, o próprio Jeep Renegade, mas parece que o Kicks é um dos melhores, né, nesse tipo de característica. Mas então, o fato dele ser muito bom para enfrentar esse tipo de piso acaba prejudicando um pouco a estabilidade. E evidentemente a engenharia não pode deixar de lado esse tipo de característica, que é a estabilidade. Afinal de contas, você está com o carro, você eventualmente tem que pegar uma estrada sinuosa, com curvas e tal, e ele também tem que ter estabilidade. Então, o que aconteceu? Ela acabou se valendo desses recursos eletrônicos, né? Tanto o controle de estabilidade quanto o controle de tração, que são recursos aí muito utilizados, mas esse controle dinâmico do chassi, o estabilizador ativo de carroceria e o controle dinâmico de freio motor. Então realmente são coisas assim bem interessantes que foram colocados no Nissan Kicks, né? Então realmente é um carro que vem realmente para incomodar o segmento, principalmente nesses preços iniciais, né? A gente pode ver que ele é um carro muito urbano, porque ele também nem oferece versão com tração 4x2, nem oferece versões com motor diesel, então é sempre motor a gasolina 1.6 flex. Isso é uma coisa importante, porque apesar de ele inicialmente ser produzido no México, né, então ele tem aí um motor flex, né, e é o mesmo motor que é usado no Mark, né, que é o compacto da Nissan, né, um motor 1.6, só que ele teve ganho de potência, né? O Mark ele tem 111 cavalos com etanol e esse carro aí tem 114 cavalos. Então teve um ganho aí de potência, teve um ganho de torque também. Foram feitos aperfeiçoamentos nesse motor, né? E um aspecto interessante é o consumo, né? Ele obteve nota A do Inmetro. Segundo o Inmetro, em cidade ele faz 8,1 km por litro de etanol, em cidade. Aí, ó, outra situação que ele vai muito bem, né? Tá vendo, ó? Passando nessas valetas aí. Você passar com um carro convencional aí muito provavelmente você ia ralar, e aí não ralou, né? Então é uma grande vantagem, realmente, esses carros mais elevados aí, né? Então, voltando a falar de consumo, com etanol em cidade, segundo o Inmetro, 8,1 km por litro, em estrada 11,4 com etanol. Esses números são muito bons se comparados com o do Honda HRV. Por exemplo, o Honda HRV faz 7,1. Né? Então, 7,1 km por litro, 1 km por litro a menos do que o Nissan Kicks. Então, apesar do HRV ter um motor mais potente, o Kicks tem uma vantagem em termos de consumo. Então, 8,1 do Kicks para 7,1 do HRV em cidade etanol. Vamos ver com estrada. O Kicks 11,4 km por litro de etanol em estrada, e o Honda HRV 10,5. Então, quer dizer, uma diferença de 0,9 a favor
do Kicks. Então, realmente, em termos de consumo, ele vence o HR-V, né? Agora vamos ver com gasolina, segundo dados do Inmetro. Em cidade, o Inmetro mediu 9,6 km por litro de gasolina em cidade. Então é um número bom, né, para um carro 1.6, pesando em torno de 1.150 kg. Agora vamos comparar com o HR-V. O HR-V tem, segundo o Inmetro, 8,5. Quer dizer, o Kicks com gasolina é ali 1,1 mais econômico que o Honda HR-V em cidade. Então, um número muito bom. E aí, em estrada, que é a maior diferença. Se a gente for ver aí, em estrada o Inmetro mediu no Kicks 12 km por litro. Então, um número que não é... Desculpa, em estrada ele mediu 13,7 km por litro. Pra gente comparar com o Honda HR-V, tá? Porque realmente tem que sempre comparar com o HR-V. O HR-V é em 12,1 km por litro em estrada com gasolina. Então a gente falou de gasolina, né? O Kicks 13,7 km por litro de gasolina e o Honda HR-V 12,1. Então, assim, uma diferença de 1,6 km. 1,6 km por litro. Então, realmente, ele é muito mais econômico que o Honda HR-V, principalmente em estrada. E até mesmo por isso que ele consegue, né, oferecer com um tanque menor de apenas 41 litros. Em cidade, esse tanque vai causar alguns problemas de autonomia. Você vai ter que parar um pouco mais no posto de gasolina do que normalmente se para. Porém, é o preço a se pagar, né? Porque muito provavelmente eles adotaram esse tanque de combustível um pouco menor para poder dar mais espaço interno, né? Então são os trade-offs aí que realmente, em termos de projetos, sempre tem que ser levados em consideração. Então, fica claro, né, em termos de desempenho. A Nissan, o que ela fez? Procurou operar com redução de peso, então em torno de 130, 140 quilos mais leve do que o Honda HR-V, porém com um motor um pouco menor, motor 1.6 com 114 cavalos, enquanto o Honda HR-V tem 140 cavalos, né? Então, em termos de desempenho, o Honda HR-V será um pouco melhor, né? Então, de 0 a 100 12 segundos para o Kicks, o Honda HR-V em torno de 11 segundos. Os testes que foram feitos falaram que o desempenho deles é muito equivalente, com uma ligeira vantagem para o HR-V, né? Agora, em termos de consumo, ele realmente é muito superior ao Honda HR-V. Em termos de consumo, ele realmente é um carro que se destacou, apesar de não ter um motor com downsize, né, um motor 1.6 aspirado convencional, não é um motor como o do Golf 1.4 turbo, né? Então, um motor assim convencional, né? Sem muita tecnologia embargada, e mesmo assim conseguiu 13,7. Não é um número brilhante, porém, assim, levando-se em consideração o peso, a categoria do carro, eu acho que foi uma boa escolha. Então, o câmbio CVT é interessante que nem é oferecido uma transmissão manual, né? Então, só transmissão automática, né? CVT, né? Então, assim, um carro realmente que está com tudo aí para fazer sucesso no mercado. Muito provavelmente a Nissan deve conseguir bater essas metas de vendas, né, em torno de 3 mil, porque realmente o preço está bom, né, se a gente levar em consideração 10 mil reais mais barato, né, porque leva em consideração que esse carro aí, por que a gente está falando que é 10 mil reais mais barato que o HR-V? Por quê? Levando em consideração os mesmos equipamentos, né, então ar-condicionado digital, o sistema multimídia com GPS integrado, rodas de alumínio, enfim, todo para você ter esse mesmo tipo de recurso que tem nesse Nissan Kicks SL, você tem que pegar o Honda HR-V topo de linha, e o Honda HR-V tem 4 airbags, o Nissan Kicks tem 6, né? E o HR-V tem o piloto automático que esse carro aí não tem, né? Então essa que seria a diferença. Mas não, ele está muito competitivo em termos de preço, né? Ele basicamente mesma dimensão e tem essa característica da posição elevada alta que todo mundo quer. Então, assim, a Nissan hoje vem pegar todo o line-up dela, dá em torno de 2 mil unidades. Então, quer dizer, ela tende a pular de 2 mil para 3 mil unidades, tanto é que está fazendo um investimento aí de 750 milhões de reais para poder ampliar a produção e dar conta da demanda, que realmente esse é o principal segmento hoje do mercado brasileiro, e é muito importante, assim, muito correta a estratégia, né? Então é isso aí, Nissan Kicks nacional.